Bom dia, gente. Na verdade, agora é boa tarde. Estou aqui gravando esse vídeo no período da tarde. Esse vídeo é para a gente abordar um conteúdo da disciplina de cultura de dados que seria abordado ao longo de duas aulas, mas que eu acho que é possível a gente fazer isso de maneira gravada, né? A gente vai abordar aqui nesse registro, nessa aula, como a gente lida com as operações em planilhas. A gente vai passar de coisas muito rudimentares e simples a questões bastante complexas, né? Então, eu vou passar aqui com todo um conjunto de operações, ferramentas e mecanismos que são presentes nas planilhas, né? Tentando cobrir tudo aquilo que a gente precisa saber para um uso cotidiano, né? E alguns elementos um pouco mais avançados, um pouco mais sofisticados para a gente trabalhar com essa ferramenta que são as planilhas. É importante a gente passar pelos elementos básicos, porque nem todo mundo sabe, né? Então a gente assume que as pessoas sabem lidar com algumas questões que são simples dentro das planilhas, mas isso nem sempre é verdadeiro, né? Então é importante a gente passar por todas as questões, né? Até chegar nos mecanismos mais sofisticados e mais complexos, tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, dentro da parte de operações, é uma coisa que é recorrentemente problema quando a gente trabalha com uma planilha, que é a planilha geralmente assume que um tipo de registro é um tipo de dado específico, e nem sempre isso é verdadeiro. Então, quando a gente vai aqui e coloca, sei lá, o número 100, ela está assumindo que isso é um número 100, né? E a gente consegue saber isso, na verdade, aumentando a quantidade de casas decimais, por exemplo. Aqui a gente sabe que é um número, porque só dá para aumentar o número de casas decimais se for realmente um número, né? Se a gente colocar um espaço antes, a planilha continua assumindo que isso aqui é um número, né? Ela continua achando que isso é um valor numérico, né? Mas às vezes não é isso que eu quero. Eu quero que isso aqui seja um número, um texto escrito, né? 100, né? E aí, se eu vier aqui e aumentar as casas decimais, eu não consigo, por exemplo, porque isso não é um número, isso é um valor textual, isso é um texto escrito, né? Então, a gente pode também vir aqui, né, informar, na verdade, desculpa, é aqui, ó, aqui. Pode ser ali também, pelo formatar. Mas aqui eu posso falar que isso, na verdade, é um texto, né? E aí ele passa a ser um texto. Eu não consigo aumentar casas decimais, eu não consigo fazer uma soma, né? Talvez até ele faça a interpolação aqui, mesmo sendo um texto. Ele até, na hora de fazer a soma, ele transforma para um valor e depois soma. Se eu colocar uma palavra, uma letra aqui, ele não vai permitir, ele vai falar que não dá para fazer essa soma, porque isso aqui não dá para ser transformado para um número, né? Isso aqui é um texto, né? E mesmo assim eu consigo fazer uma soma, porque ele é capaz de interpolar a informação, transformar isso num número e operacionalizar a soma. Mas aqui ele está registrado como texto mesmo, né? E mesmo se ele fosse assim um número e a gente informar aqui que ele é texto, ele passa a ser interpretado dessa maneira. Para ser interpretado como número, a gente precisa colocar aqui e controlar, na verdade, como que a gente quer formatar esse número, né? Se eu quero formatar com um número inteiro, se eu quero fração, como que é o tipo de fração que eu quero, quantas casas decimais, né? Então, esse é uma primeira falha, porque geralmente a gente, quando está escrevendo alguma coisa numa planilha e está achando que está multiplicando, somando, fazendo cálculo aqui, na verdade você não está conseguindo fazer nada porque a informação está registrada de maneira errada, ou a própria planilha assumiu que se trata de um tipo de informação que não é uma informação correta. Então, aqui é o número 100. Só que o número 100, sendo transformado numa data, ele vira esse dia aqui, né? Então, a gente, às vezes, tem uma data, por exemplo, vou colocar esse valor mesmo aqui, ó, por exemplo, uma data, né? Mas eu vou tentar transformar isso aqui para um número, né? Alguma coisa assim, número. E aí vira o número 100. Então, assim, são operações de registro que são importantes, porque a gente tem esse problema. Ó. Vou dar aqui um caso bem típico, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um valor 100,
eu tenho aqui o valor 50, e aí eu vou fazer uma soma, né? Vou somar aqui esses dois números, né? Vou fazer uma somatória, que eu poderia até uma soma comum, né? Tudo bem, tá joia. Mas vamos dizer que isso aqui são valores financeiros, né? Então eu venho aqui e falo, olha, esse cara aqui vai ser uma moeda, né? Olha aqui, ó, uma moeda, reais, 100 reais. E aí o que eu faço? Eu coloquei aqui o valor 100, está registrado e aparece aqui como um valor de moeda, mas é um número 100. Só que eu venho aqui e coloco R50, né? E olha o que aconteceu, não está mais somando, né? Então eu tenho aqui uma somatória que deveria somar esses dois valores, mas eu escrevi aqui real 50. Isso é um texto. Isso aqui é um texto. Um texto somado com um número não pode ser somado. Então, o valor que aparece aqui é só isso daqui. Então, a gente acha que está fazendo uma planilha de contabilidade, por exemplo, e está somando números, e essa soma não está acontecendo, e a gente não percebe. Porque a questão aqui é que eu inseri a informação de uma maneira que a nossa planilha entendeu que isso era um texto, e não um valor financeiro, e não uma moeda, né? E aqui não adianta nem eu fazer a mudança, porque como tem esses caracteres aqui, ele não vai entender isso como moeda. Para isso aqui virar uma moeda, eu tenho que inserir aqui apenas um número, né? Colocando o número e formatando isso como uma moeda, vai aparecer os reais aqui e vai gerar um valor total aqui, que a gente pode colocar também como moeda, né? E vira 150 reais. Então, esse tipo de operação, esse tipo de questão, ela é muito comum nas planilhas, a gente está registrando a informação de uma maneira errada, né? E aí a gente entende aqui a questão da formatação, né? Quer dizer, a formatação, se eu aumento o tamanho da letra, se eu diminuo o tamanho da letra, se eu mudo a cor, né? Isso, na verdade, não interfere em absolutamente nada, né? Os cálculos, as contas, as operações não mudam em função da formatação. Se eu vou formatar isso aqui como uma data, né? Ele vai continuar sendo um número. Então, ele está aparecendo como uma data, mas, na verdade, isso aqui é o número 100, e continua somando aqui. Ele não deixou de somar esse valor aqui embaixo. Então, a formatação, né, como eu vou formatar isso, colocar cor de fundo, tamanho de letra, qualquer que seja a tipografia que eu escolha, isso não vai interferir nas operações, né? A formatação, ela é útil para quê? Ela é útil para a gente conseguir entender com maior clareza aquilo que está registrado. Então, ela facilita a gente a localizar, identificar. Então, esse truque das linhas serem de cores diferentes, para que você consiga não se perder nos dados, por exemplo, isso é muito antigo, né? São mecanismos que a gente usa aqui para conseguir fazer a leitura, ter uma legibilidade da leitura, mas a formatação não interfere na informação, no registro do dado que está ali, né? Ela é importante para a gente ser capaz de identificar, ou a gente ser capaz de ler com mais facilidade alguns registros. E aí tem o recurso da formatação condicional. Então vamos lá, deixa eu apagar esses dados. Vou colocar aqui 100, 200, 500, por exemplo. O que é a formatação condicional? Então eu seleciono um grupo de colunas e linhas, enfim, o que eu quiser. Vou pegar aqui a coluna C, mas pode ser qualquer coisa. Eu venho aqui e coloco formatação condicional. Então, aí a formatação condicional me permite que eu coloque algumas regras para que algumas características sejam alteradas. Então, se eu virar aqui e falar, olha, se for menor do que 200, ó, menor que 220, para não dar erro com 200, se eu colocar menor que 200, 200 é igual a 200, né? Não é menor. Mas se eu colocar aqui menor que 220, por exemplo, né? De C1, mas tá, aqui tá certo, menor que, e eu posso falar que ele vai ter, sei lá, um background, a cor de background ali, vermelha, alguma coisa assim, por exemplo, né? Por algum motivo aqui não está verificando, que provavelmente estão, isso aqui, ó, de novo, ele está entendendo isso aqui como texto e não como número, né? Então eu venho aqui e registro isso como número, né? Deixa eu até colocar um número inteiro aqui, ó, número. Agora sim, vai funcionar, porque aí ele pode comparar com um valor numérico, né? Antes ele era texto. Então aqui eu coloquei uma formatação condicional que, se for menor do que 220, que ele deve pintar com a cor vermelha e deixar aqui em branco e colocar um negrito. Pronto, né?
Então, eu posso estabelecer um conjunto de regras, a que tiver mais no topo aqui é a que prevalece primeiro, a que fica, né, a que vai ser respeitada, mais respeitada do que as outras, né? Posso colocar várias regras, posso virar aqui, ó, se for menor que 150, né? Vou dizer aqui que a cor vai ser azul, né? Alguma coisa assim, né? Ó, ele não vai respeitar, por quê? Porque ela está abaixo da regra do vermelho. Agora, se eu colocar aqui, ó, deveria... Ah, não, só coloquei C9, né? Então, tem que colocar aqui, na verdade, de C1 até C100. Pronto, aqui, desculpa. Ó, pronto, agora vai funcionar, né? Porque não estava pegando o range aqui, né? Mas, ó, deixa eu jogar para cá, ó. Se ela ficar embaixo, o que vai ser respeitado mais, o que vai ser, a última aplicação vai ser a que está aqui no topo, né? Ele vai fazer isso daqui, mas essa daqui vai passar por cima, né? Porque o que é menor, inferior a 220 vai ser pintado de vermelho. Se eu colocar isso aqui para baixo, ele passa primeiro por essa pinta de vermelho, mas depois ele vai pintar de azul, porque essa regra está acima dela. Então ele vai passar de novo e pintar de azul. Então, dessa maneira, a gente consegue controlar a formatação condicional. E a formatação condicional também permite que a gente faça umas coisas interessantes, né? Que é aqui, deixa eu fechar aqui para mostrar. Então, formatação condicional. Tem cores alternadas, né? As cores alternadas é justamente esse truque que deixa as colunas com diferenças, né? Uma sim, uma não, uma sim, uma não, com cores diferentes para que a gente possa ter uma leitura. Mas, basicamente, na formatação condicional, eu posso colocar aqui o que a gente chama de escala de cor. Então, a gente pode escolher um padrão, por exemplo, esse daqui, né? E o que acontece? A gente tem um valor mínimo, né? Valor máximo, então ele vai automaticamente entender qual é o menor valor e qual é o maior valor, mas eu posso definir eu posso colocar aqui um número, ó, o número menor é, na verdade, 10, né? E o número maior, por exemplo, é 1000, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai modular a escala de cor aqui em função de 0 a 1000, né? Como só tem 100 a 500, o 100 está clarinho, mas não chega a ser branco, e o 500 tá mais com esse rosa, mas ele não chega ao rosa mais escuro que está aqui na palete, né? Então, essa escala de cores, ela permite que a gente, então, a partir dos valores que eu colocar aqui, então 150, 1000, de novo, ó, não são valores numéricos, eu preciso transformar isso em valor numérico, né? Então, 1000, se eu colocar 2000, com certeza vai ficar com a cor mais escura, né? Se eu colocar 800, um pouco mais claro, né? Então, ele já formata automaticamente para a gente cores em função do valor que a gente está colocando aí nessa estrutura, né? E aí a gente tem a história dos cabeçalhos, né? O que é um cabeçalho? Então, se a gente tiver isso muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes, né? Muitos números, muitos nomes, muitos valores, muito tudo aqui, né? Quando a gente vai ver, a gente tem 1000 linhas, 2000 linhas, 3000 linhas. E aí a gente não lembra o que estava na coluna A, o que estava na coluna B, o que estava na coluna C, né? Então a gente vai passando, e a gente não sabe exatamente isso aqui está dizendo isso. Se a gente tiver muitas colunas preenchidas, você não vai depois saber o que é cada uma dessas coisas. Então, para resolver esse problema, a gente usa os cabeçalhos, né? O cabeçalho a gente fala assim, valor numérico, valor financeiro, nome, alguma coisa aqui, né? Então a gente tem o cabeçalho de cada uma das colunas, isso também pode ser para as linhas, tá? E a gente vai virar e falar assim, ó, isso daqui, por exemplo, ele, quando eu fizer scroll, ele não muda, né? Então aqui eu venho aqui em congelar até a linha 1, né? E aí, ó, eu posso fazer scroll, que isso não vai mudar. Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, cidade, alguma coisa assim, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. E aí eu falar aqui que eu vou congelar a primeira coluna, até a coluna A, pode ser qualquer uma, né? E aí eu tenho a mesma situação aqui, ó. Eu faço scroll para cima e para baixo, né? E as colunas ficam mantidas, né? Colunas aqui, ou as linhas ficam mantidas. Então, esse congelar é importante porque quando eu tenho uma quantidade grande de dados para fazer a leitura, eu vou perder qual que é a referência,
né? Então, eu posso colocar referência a 1, 2, 3 colunas. Se você colocar mais, se colocar 10 colunas, não vai dar muito certo, porque você já vai travar alguma coisa que a tela já não enxerga, né? Mas você pega as primeiras colunas ou as primeiras linhas, você trava elas e elas não vão ser alteradas, né, na medida que você faz o scroll, né? Então, isso é um elemento bem importante aqui para a gente conseguir. Deixa eu, então, fazer isso daqui. Descongelar nenhuma linha, congelar nenhuma coluna, né? Vamos apagar todos esses dados aqui. E aí, o que são as fórmulas? As fórmulas também são uma coisa bem conhecida, né? É o grande charme das planilhas, né? É o grande motivo pelo qual a gente usa a planilha. Uma fórmula é uma operação feita a partir de uma, duas ou mais células, né? Envolvendo essas células. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma simples, eu vou escrever igual. Então, a fórmula, ela parte sempre desse caractere igual, né? Eu tenho aqui igual, e aí eu vou colocar uma fórmula. A fórmula pode ser simplesmente colocar a coluna B4 e somar ela com a coluna C4, por exemplo. Então, quando eu faço isso, eu vou ter uma soma comum. Pode ser uma multiplicação, pode ser uma divisão, pode ser qualquer tipo de operação matemática, mas além das operações matemáticas, né, eu também tenho algumas outras funções mesmo, funções que eu posso vir aqui e colocar somatória de A4 até D4, por exemplo, né? Então, isso é uma função que faz uma somatória já preparada, independente de qual seja. Para isso tem que ser tudo número, né? Se não for número, não faz somatória, né? Então, de novo, o registro aí do dado correto, né? Então, o que acontece aqui? O soma em português, esse é uma coisa horrorosa dentro das planilhas, né? Que elas modificam o nome da fórmula para o português, para o inglês e coisa do gênero. Isso é muito ruim, porque a gente não tem um padrão, né? Mas tudo bem, dá para entender, né? Então, aqui a gente consegue fazer algumas questões, como, por exemplo, colocar uma condicional, né? Se, né, if, né, ou se, né, ou, por exemplo, a célula B4 for menor que 100, você coloca B4 mais C2. Se ela for maior que 100, ou seja, se for o oposto, então você coloca B4 mais D4. Aliás, C2 não, C4, né? C2 não tem nada ali. Então, isso é uma condicional, uma fórmula de condicional. Então, olha só, se o valor aqui for menor, né? For menor que 100, ele vai somar estas duas. Se o valor for maior que 100, né? Ao contrário do que está aqui, ele vai somar essa com essa. Então, se eu colocar aqui 200, vai virar 300, porque ele somou essa e essa. É uma fórmula, né? Então, a gente pode fazer isso. E aí vem, a partir daí, né, as operações em série. O que são as operações em série? Então, eu criei uma condicional que pega uma célula específica e compara com um valor registrado, um valor definido, né? Poderia ser o valor de uma outra célula. Então, vamos lá, eu posso virar aqui e colocar, se for menor que, de novo, tem que colocar isso como número, né? Então, se isso daqui for menor que a célula B1 daqui, né? Se o valor de B4 for menor que o valor de B1, você soma esse com esse. Se o valor de B4 for maior, né, ao contrário, né, for o oposto a isso, for maior do que o valor de B1, então você soma esse com esse. Tá joia? Só que eu posso pegar e fazer com que isso daqui se repita para outros 10, 50, 30, tudo isso aqui precisa ser número. Tá? Aqui eu vou colocar 5, 5, 5. Aqui eu vou colocar 14, 14, 14. Então, o que eu vou fazer? O que é a operação em série? Então, eu pego esta fórmula aqui e arrasto ela para os próximos campos, né? Então, olha aqui, ó, 24, ele somou esse com esse,
64 ele somou esse com esse, e 35 ele somou esse com esse. Aí você vai me falar assim, mas peraí, tem uma coisa estranha, vamos lá. Ó, se B4 for menor que B1, né? Então, se esse aqui for menor que esse, né? Então, esse com esse. Se for maior, é esse com esse. Agora, 10 é menor, e ele somou esse com esse. Então, vamos ver o que aconteceu quando a gente fez a operação em série. A gente arrastou. Quando a gente arrastou, ele pegou e modulou esses valores todos, esses campos todos, nas células abaixo. Então, aqui era B4 menor que B1, B4 mais C4, B4 mais D4. Tudo 4, exceto esse valor aqui, né? Quando eu vim para cá e botei para baixo, ele pegou o 5, ó, B5, B5, C5, B5 mais D5, só que reparem que ele pegou, em vez de B1, B2. Porque ele também arrastou este valor para cá. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 20, o valor mudava. Aliás, ó, aí mudava. Por quê? Porque 10 é menor que 20. E aí, 10 mais 5 é 15. Se eu virar aqui e colocar 70, né, aí muda aqui também. Por quê? Porque ele está pegando e comparando com B3. B3 é esse cara aqui, que também deveria ser número, certo? Então, como é que eu faço numa operação em série para travar um número para que sempre a comparação seja com este valor aqui e não com outros que também estão sendo modulados, estão sendo pegando, né? Ele está arrastando todo mundo, ele está vindo com todo mundo uma linha sempre para baixo, né? Então, como é que eu faço para esse B3, na verdade, ser B1, esse B4, na verdade, ser B1, né? Como é que eu faço essa operação de arrastar de uma forma que ele não altere o B1? Então, aí a gente precisa fazer isso daqui, ó. Colocar um sinal de dólar na frente. Aqui só precisa do 1, né? Porque ele vai travar a linha. Então, quando você coloca esse sinal de dólar, ele trava. Qualquer operação de arrastar, ou seja, operação em série, ele vai manter o que tiver em dólar fixo. Ele não vai descer ou ir para a direita ou para a esquerda ou subir. Ele vai manter aquele registro. Se você colocar na frente do B, ou seja, da letra, ele vai sempre travar a coluna. Se você colocar na frente da linha, ele sempre vai travar a linha. Se colocar na frente da linha, da letra e da linha, ele vai travar os dois. Ou seja, vai ser aquela célula sempre. Não vai, na hora da gente arrastar para lá ou para lá, ele não vai modular os campos para absolutamente nada. Então, aí eu venho aqui e começo a arrastar. Olha o que vai acontecer. Então, aqui, ó, B5, B5 mais C5, B5 mais D5, mais o B1 continua ali, né? Mesma coisa aqui, ó, B6, B6 mais C6, B6 mais D6, mas o B1 continua ali, né? Então, quando a gente está operando, fazendo essas operações em séries, a gente usa esse caractere do dólar, né, esse cara aqui, para fazer uma trava e garantir que na hora de modular, né, os campos para que a fórmula se aplique a várias linhas de sequências ou várias colunas de sequência, para que um campo ou dois campos ou qualquer campo que a gente queira, ele fique de fato travado ali naquela única célula. Então isso é importante porque a gente sempre está pensando em uma espécie de uma automação, de uma sequência, né, de operações. Não é uma operação que a gente faz, é uma sequência de operações que a gente faz por várias linhas, várias colunas. Então, se a gente precisa de uma coisa específica travada ali, uma célula que não module, que não mude, ou várias células que não mudem, porque a gente vai comparar com alguma coisa, várias coisas, ou vai usar um índice para multiplicar várias coisas, para travar, a gente vai usar o dólar, né, na hora de colocar aqui a fórmula, né? Então, vamos lá, né? Tá, múltiplas planilhas. Então, o que são múltiplas planilhas? Aqui a gente tem um exemplo de múltiplas planilhas. A gente tem uma página 1, a gente tem aqui uma outra aba que são dados, a gente tem uma outra aba que é lista, e a gente tem uma outra aba que é página 4, por exemplo, né? Então, a gente tem várias delas. E aí eu posso pegar um campo, né, de uma outra delas, não tem nenhum problema. Como é que eu faço? Então, se eu colocar, por exemplo, igual, né, uma fórmula, ou seja, eu vou capturar um valor de uma célula de algum lugar, qualquer lugar do meu documento, eu venho aqui e falo, eu quero esse cara aqui, ó. Como é que ele registra isso, então? Ó, o nome da aba,
uma exclamação, e aí vem a coluna e a linha. E se eu quiser travar, porque, obviamente, se eu fizer isso daqui e puxar para cá, ele vai pegar o próximo registro e o próximo registro. Ó, aqui, ó, dados A14, dados B14, dados C14. Se eu quiser travar, então eu venho aqui e coloco dólar, né, 14. Então, ele vai pegar do 14, mas ele vai pegar a mesma informação, ó, sempre da coluna A. E aí, se eu quiser baixar para cá, ele vai pegar da coluna A, mas vai pegar o valor 15, porque o 15, a linha não está travada, né? Se eu puxar mais um para cá, ele vai pegar da linha 16, ele vai pegar da linha 17, né? Mas se eu pegar isso daqui e arrastar para cá, a coluna A continua travada, né? Então, eu tenho aqui o travamento na coluna A e eu estou pegando dados de uma outra aba. Não, os dados que eu estou trabalhando dentro de uma planilha não precisam ser necessariamente os dados que estão naquela aba. Eu posso pegar e capturar informações de onde eu quiser dentro do meu documento. É possível, inclusive pegar de documentos externos, né? Mas isso tem impacto, né? A planilha fica muito mais lenta por causa disso, porque ela tem que se conectar com outras questões. O Google, eu acho que impõe um limite de 3 documentos. Você não pode linkar mais de 3 documentos, senão a performance fica muito ruim, né? Mas não é muito recomendável a gente fazer isso, porque, de fato, você vai depender do carregamento de dados de outro lugar, e isso começa a comprometer sensivelmente a resposta da planilha. Mas que é possível, né? Então, a gente pode fazer isso também, né? Não é muito bom, mas pode fazer, né? Vamos lá, validação de entrada. O que são validações de entrada? Então, eu posso estabelecer aqui, de novo, vamos apagar isso daqui, excluir tudo, vou criar mais um bando de colunas aqui para a gente poder trabalhar. Eu posso ter um conjunto específico de valores aceitos para um conjunto de linhas, colunas ou um grupo inteiro, qualquer que seja, né? Como é que eu faço isso? Dados, né? Venho aqui, eles têm mudado aqui o menu, né? O Google Sheets tem sido atualizado, né, com vários recursos novos, né? Mas basicamente vai estar aqui em dados. Pode não aparecer aqui, ou futuramente talvez esteja escondido dentro de outro lugar, porque isso já aconteceu, né? Mas ele está aqui na parte de dados. Então, validação de dados. O que são as validações de dados? Então, eu vou colocar uma regra aqui para este grupo que vai me dizer o seguinte, ó, eu tenho só 3 ou 4 opções, sim, não e talvez, né? Então, eu tenho 3 opções que eu aceito como resposta nesses campos, né? Sim, não, talvez, né? Então, eu tenho só essas opções, não dá para colocar uma outra opção. Até dá, porque eu posso editar isso aqui se a regra permitir. Então, vamos lá, né? Eu posso vir aqui em opções avançadas, né? E posso falar o seguinte, olha, se os dados forem inválidos, mostrar um aviso, rejeitar a entrada, né? Por exemplo, né? Eu posso colocar aqui uma seta, eu posso simplesmente não colocar nada, né? E aí, o que acontece aqui, né? Eu tenho que escrever mesmo, né? XPTO, aí ele vai falar que ocorreu um erro. Né? Então, intervalos e grupos com validação de entrada vão me dar essa opção, né, de eu estabelecer um conjunto definido, né, aqui, ó. Eu posso colocar cor, eu posso colocar o que eu quiser aqui, ó. Um conjunto definido de valores aceitos para garantir que não tenha erro, né? Para garantir que não tenha alguma coisa escrita de maneira errada, né? Alguma coisa que está um pouco diferente, aí vai dar algum tipo de problema na hora de contabilizar, de verificar respostas, coisas assim, né? Então, eu posso trabalhar com várias opções. Outra coisa que dá para fazer também com os intervalos nomeados é o seguinte, nomeados não, desculpa, os intervalos com validação, é o seguinte, eu posso pegar quais são as respostas possíveis de algum lugar. Então, em vez de eu
de eu estabelecer as respostas possíveis aqui, né? Eu posso vir aqui, é aqui mesmo, não vou lembrar onde é que fica. Ah, aqui, ó. Não, aqui é aplicar. Deixa eu remover essa regra, deixa eu adicionar uma regra aqui. Aplicar esse intervalo. Critérios. Aqui, ó, menu suspenso de um intervalo, tá? É isso aqui. Desculpa, gente. Eu perco aqui as minhas, as minhas lembranças, né? E eu posso virar e colocar aqui, ó. Na verdade, eu quero que seja deste grupo aqui, ó. São essas as opções, né? O que tiver aqui, né? Fala aqui. Então, se eu vier aqui colocar XPTO, ABC, né? Não, sim, talvez, né? O que eu colocar aqui nesse grupo que eu marquei como da onde vem é o B4 até o E14, não, desculpa, é do B21 até o B26. Aqui tem mais um aqui, o último. Aqui. Então, vai passar a entrar aqui como opção, né? Se eu alterar aqui, ó, vou tirar isso aqui, nada disso, né? Vai aparecer aqui como opção, porque ele está capturando essas respostas possíveis deste intervalo aqui. E, obviamente, que eu posso fazer a mesma coisa, né? Em uma outra aba, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, lista, né? Pegar esse grupo aqui, ó, pronto. É esses caras aqui, né? Ele já coloca aqui para mim, certo? Então, eu venho aqui e eu tenho essas opções. Em uma outra aba também, sem nenhum problema, tá? Então, é assim que a gente trabalha com... Aqui a gente também tem algumas opções, né? O texto tem que conter alguma coisa específica, uma palavra, um termo, né? Ou não pode conter, se é uma data válida, se é uma data maior ou menor, anterior, né? Um número maior, um número menor. Então, aqui a gente consegue colocar um conjunto de possibilidades para que a gente valide, né? Se certifique que aquela informação que está sendo colocada naquele campo é uma informação válida para evitar que um erro, uma falha, acabe jogando coisas, informações e problemas para dentro de uma planilha, né? Isso é importante quando a gente está trabalhando com muitos dados e com uma série de informações aí que às vezes com mais de um pesquisador ou com mais de uma pessoa preenchendo a planilha, as pessoas podem colocar coisas erradas, formatar não, porque formatação não é um problema, mas escrever alguma coisa de uma maneira errada, colocar algum detalhe ali que vai atrapalhar, né? E aí a gente, como aquele real, né? Se tem um monte de gente preenchendo uma planilha, a planilha é só um número, se eu coloco lá real e R dólar, alguma coisa assim, eu posso cuspir um erro aqui para a pessoa que está preenchendo, ó, que não pode ter informação de texto, é só um número, né? E aí a pessoa sabe que está preenchendo um negócio errado. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente vai trabalhar com mais pessoas e as pessoas não estão cientes do preenchimento, né, e do que precisa ser colocado ali, né? E mais, gráficos estatísticos. Então, isso aqui também é uma coisa muito comum da gente usar. A gente, às vezes, precisa fazer alguns gráficos, gráfico de pizza, gráfico de barra, 20, 30, 50, 40. Estou pegando aqui uns números aleatórios, qualquer coisa assim. Vou colocar aqui A, B, C, D, E, né, alguma coisa assim. E toda planilha vai poder fazer, né, gráficos, né? Então, a gente vai poder criar charts, né? Algum tipo de charts, né? Então, a gente vai escolher o tipo aqui, se vai ser, né, de linha, de barra, de pizza, né? O pessoal adora... a coluna 2 precisa ser numérica, claro que precisa, né? De novo, a gente precisa colocar isso aqui como número, né? Então, tá aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Opa. Então, vamos de novo aqui, eu venho e gráfico, inserir um gráfico. Né? Não quero gráfico de pizza, não. Quero, de repente, esse aqui, né? Ou quero um gráfico esse aqui, né? Então, aqui eu vou poder configurar quais são os elementos, como é que ele vai apresentar, que estilo, né? Colocar fundo, um monte de questões aqui que não são, não são bobagens, claro, são importantes, né? Mas não são a coisa mais fundamental aqui, né? Principalmente quando a gente está falando de dados e dos registros propriamente dito, mas é muito comum a gente precisar
montar um gráfico, alguma coisa, e as próprias planilhas fazem isso. Todas elas fazem. O Excel, o Google Sheets, todos eles geram esse tipo de coisa já há muito tempo, né? Desde lá do Lotus 1, 2, 3, já era capaz de fazer, claro, que muito mais rudimentar que isso daqui, né? Isso aqui é muito mais sofisticado que coisas de 30, 40 anos atrás, né? Mas é isso, os gráficos podem ser elementos necessários que a gente precisa usar, precisa fazer, precisa incluir, você pode dimensionar, pode alterar o tamanho, enfim, colocar em algum lugar específico, eles ficam soltos aqui, mas dá para posicionar. Então, isso aqui podem ser elementos importantes na planilha para a gente trabalhar, né? Bom, uma vez que a gente entendeu esses elementos que são bem básicos, né? Então, a gente vai entrar aqui para automação. Aqui já começa alguma coisa um pouco mais sofisticada do que a gente geralmente trabalha, né? Então, o que é uma automação? O que são os array formulas, né? Então, assim, você vai estabelecer uma regra que ela vai ser automática e ela vai ser operacionalizada ao longo de uma linha inteira, ou de uma coluna inteira. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um valor 10, eu tenho aqui o valor 5, vou colocar aqui valores aleatórios, 54, 32, 66, 12, 0, 67, 130, 20 e... Ó, já dá para perceber que tem dados ali, né? Então, estou aqui chutando alguns valores, né? Estou colocando valores numéricos por enquanto. Pronto, está aqui. Então, vamos transformar tudo isso aqui em número para garantir, né? Todos os números. Então, aí eu vou criar o que a gente chama de uma fórmula de automação. Quer dizer, vou aplicar automaticamente uma fórmula que vai passar por todas as linhas, né? Não vai deixar nenhuma linha sem eu ter a necessidade de arrastar. Porque o problema do arrastar é que você pode... Então, se eu tenho uma fórmula aqui que fala o seguinte, ó, esse aqui é esse mais esse daqui, né? Tá ótimo. Aí eu venho aqui e arrasto. Vai funcionar. Maravilha. Sem nenhum problema. Só que, se alguém está desavisado e insere uma linha aqui e coloca os dados, ele não vai automaticamente resolver isso daqui. Por quê? Porque para você resolver isso daqui, você vai ter que arrastar a fórmula e trazer a fórmula para cá. Né? Tudo bem, é um. Mas às vezes, quando você está trabalhando com muita gente numa planilha, as pessoas não sabem. Ou pior, as pessoas vêm aqui e colocam uma outra coisa, né? E aí, se você arrastar isso aqui para algum lugar, vira uma coisa que dá problema, né? Então, para evitar esse tipo de situação, o que a gente pode fazer? A gente gera uma fórmula automática, né? Então, aqui, array fórmula. Tá, então o array fórmula, ele serve para a gente fazer algum tipo de operação automaticamente. Então, o que eu vou falar para ele em termos de fórmula que eu quero como resultado aqui? Eu quero dizer para ele que eu quero a coluna A subtraída, por exemplo, da coluna B. Então, como é que eu faço para isso acontecer em todas as linhas, né? Então, eu tenho a coluna, a célula, né? A1, 2 pontos, A. Então, assim, trate a célula A1 para toda a coluna A. Como se ela fosse a operação que vai ser feita na célula A1 é a operação que vai ser feita para toda a coluna A, né? Menos a célula B1 e trate a célula B1 como toda a coluna B. Então, A1, 2 pontos A. Então, A1 representa o que vai acontecer com A e B1 representa o que vai acontecer com B. E está aqui, né? Então, eu venho aqui e faço isso. E o que a gente tem aqui? Todas as células estão automaticamente, né, gerando resultado. Tá? Tem um detalhe muito importante aqui, que é o seguinte. Se você colocar, por exemplo, B2, você vai gerar uma fórmula infinita e isso vai gerar uma pane desgraçada na planilha. Eu vou mostrar aqui, espero que não trave, né? Mas o que vai acontecer? Ó, olha quantas linhas a planilha já está gerando. Ó. A planilha vai gerar um monte de linha porque você está fazendo um cálculo que está buscando em 2 linhas diferentes. Quer dizer, aqui não vai dar problema. Mas se eu colocasse, por exemplo, B2 ou B3, por exemplo,
isso vai dar um problemão, porque ele vai pegar uma informação de uma linha e ele vai tentar buscar uma informação que está 2 linhas abaixo. Só que quando ele chegar lá no final, ele vai ter que criar mais 3 linhas para fazer essa operação. E aí ele vai continuar descendo, ele vai continuar criando, e criando, e criando, e criando. Então, quando a gente faz isso daqui, espero que ele não trave, ele vai começar a criar, até um ponto que espero que ele esteja aqui travado para não deixar. Mas pode dar um problema, e quando você vai ver, tem 25 mil linhas na tua planilha, porque essa informação foi o que a gente chama de fórmula circular, né? É uma fórmula que se referencia nela mesma, e aí ela vai gerando mais. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de usar essas automações, para você não pegar coisas que vão, por algum motivo, gerar novas linhas e novas informações e vão gerar um problema na sua planilha. Tem que tomar bastante cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, né? Agora, vamos lá. Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, B1B, né? A gente está vendo que ele está colocando valores de 0 aqui, está preenchendo tudo, porque ele vai automatizar isso aqui, né? Como é que eu faço, por exemplo, para não aparecer nada, né, nos campos que não estão preenchidos? Porque se eu preencher aqui e colocar aqui, eu quero que apareça, mas se eu não tiver preenchido nada, eu não quero que apareça nada. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vai complicar um pouquinho mais essa fórmula, né? If, então, A1A for, ou melhor, né? Deixa eu colocar aqui. If is blank A1A, ou seja, né, coloquei a primeira condição aqui do if, e o if tem 3 condições, né? Tem 3 entradas, né? Tem a condicional, tem o que acontece se a condicional for válida e o que acontece se a condicional não for válida. Então, se for vazio, né? Se o A1, que representa toda a operação na coluna A, for vazio, você preenche com nada. Nada. Agora, se ele não for vazio, aí você vai pegar o A1 representando, né, toda a coluna A e vai somar com B1 representando toda a coluna B. Então, essa é minha fórmula. Esse é o if. Agora, deixa eu fechar aqui o array fórmula. Então, ó, isso aí começa a complicar também, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Então, o array fórmula é isso aqui, certo? Aí, dentro dele, eu tenho uma outra fórmula, que é o if, que começa aqui. Opa! Começa aqui e vai até aqui, né? E dentro do if, uma das condições também é uma fórmula, que é o isBlank, que começa aqui e termina aqui, né? Então, isso aqui, para gerar um problema, é muito fácil, né? Então, olha só, o que a gente gerou aqui como fórmula de automação? Se o valor de A estiver vazio, ele apresenta nada, vazio. Agora, caso contrário, ele vai pegar o valor de A1 e somar com A2 e colocar aqui, né? Ó, eu poderia colocar o contrário. Então, se eu colocar o contrário e falar que caso, né, seja vazio, soma, e se tiver algum número preenchido, aí você coloca o vazio, vai gerar um vazio em nada e vai ficar 000 no resto, né? Então, isso também, para a gente entender a lógica aqui, né? Que é uma lógica que ele vai fazer exatamente o que eu mandar, né? Agora, isso daqui também tem uma falha, porque se eu virar e falar, por exemplo, aqui, 20, ele vai operar. E não tem um segundo número, né? Opa, vamos ver aqui, colocar como número. Né? Tá funcionando, mas pode dar problema. Se eu colocar um número aqui, ele não faz nada, porque o A está vazio. Né? A minha fórmula diz, se o A estiver vazio, coloca nada. Então, se o A estiver vazio, ele não faz nada. Agora, se o A estiver preenchido, aí ele faz uma soma, só que isso aqui é vazia. Então, de novo, se eu quisesse melhorar isso aqui, eu colocaria essa condicional, né? Então, se o A estiver vazio, você coloca vazio. Caso contrário, aí você vai colocar mais uma condicional. Se, né, ó, se, ou na verdade, if, né? Ele transformou para is blank B1B. Então, olha só a confusão que isso aqui gera, né? Se o B estiver vazio, você não faz nada. Caso contrário, então, ou seja, se o A estiver preenchido, se o B estiver preenchido, aí sim, A1A mais B1B.
né? Agora eu quero ver se minha fórmula está fechando, né? Esse aqui é o blank, esse aqui é o if, né? Esse aqui vai faltar um aqui, ó. Acho que é isso. Deixa eu ver se está. É isso? Não. Errei alguma coisa. Is blank. Ah, e blank não, é is blank. Pronto. Então, o que eu tenho agora, né? Olha a complicação que ficou essa fórmula, né? Olha a confusão que é isso daqui, né? Se o primeiro número não estiver preenchido, não aparece nada. Se o primeiro número estiver preenchido, mas o segundo número não estiver preenchido, aparece nada. Agora, se os dois números estiverem preenchidos, aí sim ele faz o cálculo. Então, esse tipo de operação que gera um resultado automático, né, vai muitas vezes lidar com essas condicionais para garantir que alguma operação aconteça quando todos os elementos necessários para que ela possa ser feita estejam presentes, né? E vamos lá, só para a gente ver, né? Tem vários outros tipos de coisa que a gente pode fazer, né? Então eu posso vir aqui, eu não vou ficar mexendo com condicional não, porque senão vocês não vão entender nada. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar A1, A, e concatenar com bom dia, por exemplo, né? Isso aqui é uma fórmula, né? Isso aqui é para a gente concatenar algum valor com um texto, né? Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, né? Bom dia, bom dia, bom dia. E se eu pegar aqui, em vez de colocar um número, colocar aqui Guilherme, João, Renata, né? Então, ele vai somando texto, né? Então, concatenação. Então, as automações funcionam dessa maneira, né? E a gente consegue, então, a partir daí, né, fazer verificações aqui. O que a gente tem aqui nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui a lista de produtos, eu tenho aqui os seus anos, e aqui eu faço uma fórmula que se verifica se o produto é maior, foi lançado depois de 2020. Se for, preenche como novo. Se não for, né, deixa vazio, né? Então, todos aqueles que são depois de 2022, maior ou igual a 22, vão aparecer aqui na lista como novo, né? Então, é uma automação que a gente pode fazer para resolver. E outras coisas também possíveis que a gente vai somar, juntar e fazer aqui funcionar. Bom, vamos lá. Agora a gente começa a entrar num território bem mais complicado, né? Então, qual é a questão agora aqui, né? São as expressões regulares. As expressões regulares entram aí num terreno, né, que é complexo até para programadores experientes. Programadores mesmo, não se sentem muito confortáveis com expressões regulares. Por quê? Porque elas são muito complexas de elaborar. Para que serve uma expressão regular? Ela serve para você achar padrões, né? E encontrar, isolar e trabalhar com esses padrões ao longo de um texto. Então, se você tem, por exemplo, aqui a gente está falando de uma expressão regular que é o ano, né? Então, são 4 dígitos numéricos, barra D, barra D, barra D, barra D, 4 dígitos numéricos. Isso aqui é um padrão. Podem ser quaisquer números, 4 números, 4 dígitos numéricos, quaisquer um, né? Mas a gente usa muito isso, por exemplo, para encontrar um padrão de um ano preenchido, né? Então, assim, se eu quiser, deixa eu pegar aqui o exemplo para a gente ver. Opa, daqui a pouco a gente entra aqui numa ferramenta para facilitar o entendimento disso, né? Então, aqui, se eu tenho este padrão, ó, por exemplo, se eu tiver no texto aqui, este padrão de 4 dígitos numéricos em sequência, separa, extrai esse grupo e coloca aqui, ó. Então, regex extract. Vamos fazer para a gente ver, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2000, 2001, 2000... Aliás, melhor, né? Vamos colocar um texto mesmo, né? O ano que eu me formei foi 2000. Depois fiz meu mestrado em 2008.
8, né? Para depois fazer meu doutorado, concluir, né? Concluir. Meu doutorado em 2013. Foi 2013 ou 2012? Nem me lembro mais, né? Por exemplo. Então, eu coloquei esses textos aqui, certo? E eu quero, de repente, extrair desses textos este ano, este valor de ano, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e coloco regex extract, tem o regex match, que é para verificar se existe, ele vai dizer sim ou não, né? Então, vamos começar com match, então, por exemplo, regex match, para a gente ver. Então, qual é o texto? Então, eu posso colocar o texto de uma célula, ou posso escrever o texto aí, né? É esse cara aqui. E aí eu quero saber se existe um valor numérico de ano, /d, 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 /d. Essa é a sintaxe, né? De 4 dígitos em sequência, né? Então eu coloco isso aqui, verdadeiro, tem. Se eu tirar esse cara daqui, ó, ele vai falar falso. Mas se eu colocar aqui, se eu colocar 3.025, 3.250, ele não está interpretando. Existe um número composto, um valor, um padrão composto por 4 dígitos numéricos em sequência, né? Ele não está interpretando se é um valor válido ou não, né? Mas ele está entendendo que existe esse padrão escrito ali, né? Então, 2000, aqui, true. Então, eu vou arrastar a mesma coisa para cá. Vai funcionar do mesmo jeito, ó, a 6 e a 7. Para todos eles, há, então, um número. O que eu quero verificar agora, o que eu, na verdade, quero, não é se existe ou não existe, eu quero extrair. Então, como é que eu faço aqui? Regex extract. Regex extract. Opa, eu acho que eu errei aqui. Perdão. Regex extract. Então, qual é a célula, qual é o texto, né? Pode ser de outra aba, pode ser de qualquer outra coisa. E aí, qual é o padrão, qual é o pattern de expressão regular, o ano. E olha aí, agora ele vai me capturar qual é este padrão. Então, não é mais se existe ou não existe. Ele está me trazendo este valor. Entendam que isso daqui é um valor texto, certo? Ele está buscando em texto e ele está retornando um texto. Apesar de ser um número, é um texto. Tá, mas vamos lá. Vamos fazer... Eu vou colocar aqui uma coisa antes, então. Aqui, né? Eu nasci em 76. Vou colocar um ponto aqui também, porque... Tá aqui. E aí, ele não encontrou. Ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque 76 não são 4 dígitos em sequência. E aí, se eu colocar 2 dígitos em sequência aqui, né? Vou trazer isso aqui para cá. Olha o que acontece. Não é isso. Né? Esse que é o poder das expressões regulares. A gente consegue fazer com que isso daqui se torne uma coisa maleável. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, e essa é a sintaxe, daqui a pouco a gente entra na sintaxe, vê um pouquinho dessa sintaxe. Eu vou colocar aqui o seguinte, eu preciso que tenha dígitos numéricos, né, então caracteres numéricos, que sejam no mínimo 2 e no máximo 4. 2,4. Olha só o que vai acontecer aqui. Então, agora, com essa sintaxe, ele está pegando qualquer sequência que seja no mínimo 2 caracteres de dígito numérico até 4 caracteres de dígito numérico. Então, claro que se eu colocar aqui 200, ele vai capturar 200 também. Agora, se eu colocar 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar só os 4 primeiros. Né? Então, tudo vai depender do que eu estou querendo de padrão. Né? Então, se eu estou querendo aqui 2001, 2000, na verdade 2000, 2001, nem lembro direito. Faz muito tempo. Né? Então, aqui eu tenho uma possibilidade de capturar certos tipos de padrão. Vejam, esses padrões, eles são, né, podem ser números, podem ser textos, podem ser padrões recorrentes, né? Então, vamos vir aqui, ó,
no Regexer. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a entender como escrever uma expressão regular, né? Então, vamos lá. Essa expressão regular que a gente está vendo aqui, ela vai pegar caracteres de A a Z, né? Então, de A maiúsculo a Z maiúsculo, né? Então, quando tiver caracteres que são maiúsculos, então tem que ter letra maiúscula, ele vai capturar as palavras. Então, tá vendo aqui, ó, quando você tem T maiúsculo, R maiúsculo, aqui matches não é maiúsculo, mas se eu colocar o M maiúsculo, ele vai pegar. Opa, desculpa. Ou se eu colocar outra letra maiúscula, não precisa ser o M, pode ser o C maiúsculo. Aí ele vai pegar. Estão vendo? Então, isso daqui é um pattern de regex para fazer esse tipo de captura. Então, como a gente tinha feito já, né? Ó, barra D, barra D, barra D, barra D. Então, aqui não tem nenhum número, nenhum valor escrito com 4 dígitos, né? 4 dígitos em sequência. Se eu colocar aqui 1984, ele vai achar. Se eu colocar aqui 2001, ele vai achar também. Ele conseguiu encontrar essa sequência aqui. E aí a gente vai descobrir que existem muitas maneiras, né? Muitas maneiras aqui, deixa eu pegar aqui, da gente escrever certas coisas, né? E estabelecer. Então, se eu, por exemplo, colocar, vou colocar aqui, por exemplo, res, né? A palavra, o texto res, né? Três letras. Aonde esse res aparecer, ele vai marcar para mim, ele está capturando, ó. Aqui tem res, aqui tem res, aqui tem res, aqui tem res e aqui tem res, né? Se eu colocar só a letra R, por exemplo, ele vai me capturar todas as letras R que tem nesse texto. Se eu quiser este ou aquele, ou é R ou é S, por exemplo. Então ele vai me capturar todos os R's ou S's, né? Se eu quiser o R, o S ou o A, por exemplo. Então ele vai me capturar todos os R's, os S's e os A's. Então, com esse tipo de sintaxe, né, a gente consegue elaborar, modelar padrões, né, e garantir que esses padrões sejam identificados e capturados no texto, né? Por exemplo, se eu quiser saber se tem 2 S's, palavras com 2 S's. Então, 2 S's. Ó, aqui, ó, expression aparece, né? Se eu quiser que seja um S ou 2 S's, de 1 a 2 S's, né? E ele captura o grupo, né? Então, ó, quando é um S, ele captura um S, quando é 2 S, ele captura os 2 S. Ele vai capturar em sequência. Não vai capturar o primeiro e o segundo, ele vai capturar os dois juntos, né? Então, é uma opção. E a mesma coisa se for um R ou 2 R's, né? Aí ele vai pegar, se eu tiver a palavra aqui, corrida, ele vai capturar os 2 R's, e isso vai ser tratado como um grupo, como uma captura, e não como um R e depois outro R. Então, com esse tipo de mecanismo e de linguagem, né, ou de padrões, né, a gente consegue capturar alguma coisa. Então, por exemplo, vou pegar aqui, esse padrão aqui, esse de início, né? Então, eu quero pegar todas as palavras que comecem com E ou E. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Não é assim tão simples, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. E não vai funcionar também. Eu acho que tem que começar o texto todo. Então, se eu colocar aqui, eita, aí ele vai pegar o E. Isso aqui é a primeira, bem no início. Tem que ter no início alguma coisa, não é em qualquer palavra. Eu acho que é isso, né? E a gente tem outras questões, como, por exemplo, barra W é qualquer caractere texto. Texto, eu acho que não, desculpa. Aqui. O da barra W maiúsculo são os espaços, ó, que não é palavra, que não é caractere de texto, nem número, né? O barra W minúsculo são todos os caracteres que não são espaços. Se eu colocar ponto é um caractere, né? Desculpa, ponto é um caractere, então todos os caracteres ele está pegando.
Se eu colocar ponto multiplicado várias vezes, ele transforma isso numa coisa só. Então, aqui, como vocês podem ver, são um caractere por caractere, né? Todos eles, né? Se eu colocar ponto asterisco, ele vai capturar todos eles de uma vez só, inclusive os espaços, né? Se eu colocar aqui barra W maiúsculo, ele vai pegar só os espaços. Aqui ele vai pegar todos os caracteres que não são espaço como uma coisa só, né? E não como coisas, caracteres separados. Então, aqui a gente tem um guia, mais ou menos, né? Como vocês podem ver aqui no regexer, que é uma ferramenta, de cada tipo de padrão que a gente pode usar, né? Para tentar capturar, né? E aí os processos são... deixa eu pegar aqui alguns exemplos, para a gente ver a utilidade disso. Por exemplo, para pegar um endereço IP. Isso aqui é para a gente pegar um endereço IP na internet, né? Identificar se existe um endereço IP. Como é que é o endereço IP? 198.168.0.1. Aí ele pega. Se ele tiver este padrão, ele pega. Vamos pegar outro aqui, por exemplo, telefones do Brasil. Isso é legal. Para a gente saber se é um número de telefone, né? Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Essa construção maluca que está aqui. Então, se eu colocar um número aqui, 9845-3221, ele pega? Não. Mas se eu pegar assim, pega? Também não. Deveria pegar. Ah, acho que ele está pegando com ponto, com espaço, não está pegando com menos, não. Pelo que está falando aqui, ou é ponto, ou é espaço, é isso? Não sei se esse padrão aqui funciona muito bem, não. Talvez funcione se eu colocar aqui, deixa eu ver. 0,55, 5555, 5555, é isso? Não está funcionando. Ou então eu coloquei alguma coisa errada aqui no meio do caminho, não sei. Pode ser, não faço ideia. Deixa eu ver outros aqui. E-mail. E-mail é um clássico. Então, como é que a gente valida um e-mail? Como é que a gente verifica se existe um e-mail, um endereço de e-mail no texto? Né? É esse cara aqui. Então, se eu colocar aqui guilherme.hanoia@ufpe.br, ele acha, mais ou menos, né? Acha se só tiver o e-mail, não tiver mais nada, né? Então tá aqui. Então vamos lá. Só tem um detalhe aqui importante, que as regex, elas usam um negócio chamado flags, né? Que são esses caras aqui, que no Google Sheets a gente não tem, tá? Agora, eu não sei se o Google Sheets vai reconhecer todos os elementos dessa regex. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas vamos voltar ali para a nossa planilha, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, essa regex, espero que ele aceite, não sei se ele vai aceitar, né? Não, aconteceu um erro. Tem alguma coisa aqui que ele não aceita e não vai dar para fazer. Mas, em teoria, né, se eu escrever uma regex aqui que consiga identificar um e-mail, deixa eu tentar escrever uma mais simples do que essa, pelo amor de Deus, tá? Vou tentar escrever aqui, por exemplo, ponto asterisco, arroba, ponto asterisco barra arroba, barra ponto asterisco, barra ponto, barra W com 2 a 3. Não sei se é uma boa regex para e-mail, mas talvez capture, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, né? O meu e-mail institucional é guilherme.hanoia@ufpe.br. Não, ele pegou tudo, né? Ele não conseguiu separar, porque, claro, né? Deixa eu ver aqui. Barra W, será que é isso? Barra W maiúsculo? Talvez? Não, também não. Se eu tirar isso daqui, ele vai pegar do
ufpe.br, né? Então ele consegue pegar o domínio, pelo menos, né? Mas não consegue pegar o que vem antes. Teria que lembrar qual que é a última palavra. Deixa eu ver se eu pegar, colocar /W, será que é isso? /W. Aí vai pegar uma letra. Vamos tentar lembrar aqui, deixa eu ver aqui no regexer. Como que é palavra, a última palavra, uma palavra. Eu não vou lembrar isso de cabeça, mas talvez tenha o word, digit. É o word, deveria ser o word, né? Mas eu não vou lembrar, que teria que ver com calma os patterns. A regex reference character class set. Deixa eu ver. O word deveria ser um W, né? Dígito é barra D, whitespace barra S. Teria que raciocinar aqui para tentar entender o que eu poderia colocar aqui. Barra S, barra Word, sei lá, 2 até 30 palavras, letras. Não, também não foi. Eu não saberia fazer, eu teria que raciocinar para construir. Ó, pegou o Hanoia, pelo menos, né? Porque não tá, ele pegou uma palavra, né? Teria que pegar qualquer caractere, inclusive pontos. Enfim, com esse tipo de recurso, a gente modela, né? E a gente pode ter outros textos aqui, para depois disso ele continua pegando, capturando, né, o e-mail, né? Continua capturando o e-mail, ou se fizesse bem modelado, ele capturaria o e-mail dentro de um texto com um monte de coisa ali colocado. Então, isso aqui pode ser muito útil quando a gente está fazendo pesquisa, quando a gente quer encontrar um certo elemento que a gente consegue definir certas regras para aquele texto, para aquela configuração, né? Então, a gente consegue usar o regex extract para localizar alguma coisa dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de alguma coisa, né? Então, esse tipo de recurso, ele é complexo, né? Como vocês podem ver, ele é difícil da gente trabalhar, a gente precisa ter um conhecimento, né? Mas ele pode ser bastante útil para a gente conseguir resolver muitos problemas, e principalmente quando a gente está falando de automação também, né? Então, vamos pegar esse caso aqui. Então, por exemplo, eu tenho disciplinas, nome de disciplinas, ó, TecL 2021-2 DGEM, TecX 2022,1 Web, STU 2022/2 narrativas. E aí o que acontece? Eu preciso consolidar isso, né, num formato textual só. Como é que eu faço? Porque, na verdade, cada um escreveu de uma maneira diferente, mas a informação tem as mesmas características, né? Tem um caractere aqui, outro errado, né? Então, aqui está usando o regex replace. O que é o regex replace? É você trocar alguma coisa dentro do texto, né? Então, eu vou pegar, vamos fazer aqui o regex replace, para a gente entender também. Que a gente viu o match, regex. Match, a gente viu o extract e tem o replace. O replace é qual é o texto, qual é a expressão regular e o que a gente tem que substituir, né, nessa expressão regular. Então, a gente vai pegar um texto, vai falar, ó, o que tiver aqui de número, por exemplo, você modifica e coloca tal coisa no lugar, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, deixa eu pegar esse replace aqui para a gente já usar ele que está montado, né? Eu tenho aqui, opa, desculpem, gente, vou colocar nesse aqui, né? Eu tenho um replace que ele vai trocar traço ou barra ou vírgula. Ó, isso aqui são um conjunto, isso aqui é ou e esse aqui é ou. Então, este ou este ou este. Na verdade é menos esta barra ou uma vírgula. Ele vai trocar sempre por ponto. Então, se eu escrever uma barra, se eu escrever um traço ou se eu escrever uma vírgula, ele vai substituir por ponto. Então, vamos lá. Bom dia.
este é um texto que tem um traço de exemplo. Opa, eu coloquei no lugar certo, A3. Ah, ó, estou pegando no A3 e jogando no A2. Deixa eu copiar isso aqui, realmente é para dificultar. Tá aqui. Tá aqui. Então, ó, bom dia. Este é um texto que tem um ponto de exemplo. Então, o traço que está aqui, ele trocou por um ponto. É isso que faz o regex replace. Ele substitui alguma coisa por outra coisa. Então, se eu quisesse colocar um negócio assim, né, eu poderia. Né? Então, ele vai conseguir substituir o que estava no texto com um outro elemento que eu posso programar, que eu posso dizer, ou que eu posso colocar em outro lugar, por exemplo, né? Em outra célula, né? Então, sei lá, eu posso vir aqui, colocar aqui isso daqui e, sei lá, o que está em D3 e mais isso daqui. Pode ser, não sei. D3. Ah, ó. Ele trocou aqui, peraí. Né? Então, ele está pegando aqui, colocando uma exclamação, está capturando o que tem em D3, na célula D3, e está colocando outra exclamação no lugar do traço ou da vírgula. Se eu colocar uma vírgula, ele também vai fazer a mesma operação. Agora, se eu tirar essa vírgula, não vai fazer nada. Né? Então, as expressões regulares, elas são um mecanismo muito poderoso mesmo, para a gente manipular texto, para a gente trabalhar com texto, extrair de texto um conjunto enorme de possibilidades, de recursos, né? Eles são complexos, né? Tem todo um aprendizado que a gente precisa ter para lidar com regex, né? Então, é bom usar um regexer ou um regex 101, são aplicações que ajudam a gente a modelar o regex. Tem vários exemplos para a gente tentar entender, né? Mas eles basicamente são padrões de texto. E a gente está construindo nessas maluquices aqui, né? Uma certa sintaxe, né? Um certo padrão, definindo um certo padrão de caracteres, de coisas que estão em sequência, questões que estão ali misturadas, para garantir que se capture ou se substitua o elemento certo do texto. Né? Até a gente conseguir modelar uma coisa dessas, leva um tempo, a gente precisa estudar, precisa ver, não é uma coisa simples. Mas uma vez que você consegue fazer isso, a tua capacidade de lidar com elementos dentro de um texto fica enorme. Você consegue fazer muita coisa, né? E resolver muita coisa com extrair informação de texto, né? Informação variável, inclusive. Porque uma coisa é você falar, ó, me procure todas as vezes que aparece 1984 no texto. Ele vai te mostrar. Mas você fala assim, tá, mas é sempre 1984, se for qualquer data, né? Ou qualquer ano. Então, como é que a gente faz esse tipo de coisa? A gente modela uma regex que vai ser capaz de pegar datas variáveis, mas saber que aquilo tem o formato, pelo menos, né? Tem a forma de uma data, ainda que não seja uma data, pode ser um valor, um número, um valor financeiro, mas ele vai pegar o valor ali, né? Então, a gente consegue modelar algumas coisas para garantir essas ferramentas, esses recursos e encontrar dentro de registros textuais, principalmente, coisas que podem ser muito importantes para nós. Né? Bom, próximo elemento avançado e bem importante, que pode ser extremamente útil para a gente, são as queries. As queries, elas são uma coisa muito poderosa, né? Que é o uso de banco de linguagem de banco de dados, que é o SQL, o SQL, né? SQL é linguagem de banco de dados, a linguagem que a gente usa para trabalhar com banco de dados dentro da planilha. Tá? Então, essa linguagem SQL, SQL, né? É uma linguagem já há muito tempo usada, desde o final da década de 80, né?
ou comecinho da década de 90, mas basicamente já estava ali no DBase, nas primeiras planilhas relacionais, de uma maneira mais simples, veio dali, né? Ela é uma linguagem meio padrão, onde a gente é capaz de fazer consulta a massas de dados e separar naquela massa de dados coisas que nos interessam, tá? Então, o Google Sheets, ele permite que a gente faça isso com uma longa relação de dados, ou com uma longa estrutura de dados. Então, vamos aqui trabalhar com esses dados que a gente já tem aqui, ou com esses dados que a gente tem aqui, né? Talvez aqui seja mais fácil de enxergar, de ler. Então, como é que a gente faz para trabalhar com SQL, com SQL? Então, eu venho aqui e falo o seguinte, query, né? E aí ele vai me pedir quais são os dados aonde eu quero fazer uma consulta. Então, eu já vou pegar os dados que eu já tenho aqui, porque eu não vou ficar escrevendo 1 milhão de dados para poder fazer esse trabalho aqui, né? Então, eu vou pegar esses dados aqui, ó. Vou pegar isso daqui, pegar esses dados até aqui. Pronto. Vou pegar mais, porque eu quero pegar umas coisas aqui. Pronto. Então, são esses dados que eu vou trabalhar com eles. Tá bom. Aí, ele vai falar, qual é a sua consulta? O que você está querendo consultar nesses dados? O que você está querendo que, através de uma expressão em SQL, a gente consiga trazer para cá, levantar. Então, aí eu vou escrever uma expressão em SQL. A linguagem, ela funciona assim, né? Quer dizer, aqui tá limitado ao uso da instrução select, que é para levantar dados, né? Porque a linguagem SQL, ela tem insert, create, ela serve para manipular todo o sistema de banco de dados, né? A gente tem como concatenar coisas, construir coisas, gerar coisas novas. Aqui a gente só está limitado à instrução select, que é para consultar. Então a gente vai usar um select, né? E aí e nesse select eu vou falar o seguinte, eu select, ou seja, selecione, né, as colunas. Quais colunas que eu quero aqui? Eu quero a coluna A e B, ou a coluna B e C, ou a coluna A e C. Então vamos lá. Select coluna A, B. Então eu quero as duas colunas. Bom, vou ficar aqui. Vou fazer só isso daqui. Eu vou selecionar a coluna A e B. Tudo. Tudo que está do A4 ao C123. E ele vai me trazer esses dados. Então, ele vai me pegar tudo aquilo que está entre A4 e C123, que é 123, aqui, né? Na coluna A e B. Da coluna A e da coluna B. Vamos já deixar claro que isso aqui são números para ele. Certo? E vamos aqui deixar isso aqui centralizado para facilitar. Certo? Até aqui, tudo bem, né? Tá legal, a gente pega as coisas. O que eu posso fazer, na verdade, é filtrar a informação, né? Então eu posso virar aqui e falar assim, olha, me pega A e B daquela base de dados, onde a coluna C é igual a Sierra. Tá? Então vamos dar uma olhada lá, só para a gente entender. Então a coluna C aqui tem alguns produtos que são dessa marca aqui, ó, Sierra. Então eu quero separar aqui todos aqueles que são desta marca Sierra. Aqui, ó. São esses caras aqui. Quer se certificar de que está certo? Faz o seguinte, ó. A, B e C. Aqui. Ou A e C. Aqui. Mas não, vamos colocar A e B. Então, aqui eu consigo pegar um conjunto de dados e separar o conjunto de dados daquela massa para algo que me interessa por alguma razão específica. Então, vamos lá. Vou pegar aqui também... Não sei se vai funcionar, porque eu acho que ele está tratando isso aqui como um texto e não como um número, mas vamos tentar, né? And, né? Coluna B for maior que, ou for menor que 2.000. Eu não sei se ele vai aceitar, porque aceitou. Até entendeu isso aqui como número. Tá aqui, ó. Então, agora eu tenho aqui, vamos pegar, vamos restringir ainda mais. Vou colocar aqui menor que 1990.
Tá aqui, ó. Menor que 1990. Então, ele me pegou de toda aquela base que está aqui, quais são os produtos que são da marca Sierra e que tem um ano menor do que 1990. Então, ele me separou aqui esse conjunto. Tá? Isso daqui é muito poderoso para a gente conseguir levantar certos conjuntos. E, obviamente, que eu posso fazer operação com isso daqui. Né? Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, array, fórmula, né? Igual, né? Opa. If B1B for maior que 1987, fala mais novo, escreva mais novo. Do contrário, escreva antigo. Aqui. Né? Ah, mas tem aquela coisa do isblank também. Poderia fazer, colocar se, né? Se isblank A1, A, aí sim. If B1B opa, na verdade assim, isblank nada. Aqui sim. Já fiz bobagem aqui, porque tem alguma coisa aqui. Esse aqui, ok. This blank. Aqui, pronto. Então, quer dizer, eu posso fazer operações com esses dados que foram levantados aqui pelo SQL, pelo query, né? Eu consigo fazer um levantamento de alguma coisa e fazer operações e colocar outras coisas aqui, como, por exemplo, array, fórmula, né? Vou colocar aqui Sierra e A2A. A mesma coisa, tem que colocar o isblank, papapá. Vamos lá, a gente coloca aqui if isblank A2A. Ao contrário, faz isso daqui. Pronto. Então aqui, ó, a gente coloca, muda o nome, muda as informações, aí coloca aqui nome completo, coloca aqui nome na lista, ano, né? Coloca aqui congelar, muda aqui para uma cor. Se a lista for muito grande, B maior que 1980, se a lista for muito grande, a gente consegue ver aqui, né? E por aí vai. Então, a gente consegue puxar a informação, filtrar aquilo que a gente precisa. A gente pode até colocar alguma coisa, como, por exemplo, deixa eu tentar fazer uma mudança aqui, né? E colocar o seguinte, ó. Em vez de colocar aqui Sierra, eu vou fechar essa string, né? E concatenar com o valor que tiver em A1. Olha só. O que eu fiz aqui, ó? Em vez de pegar um valor fixo, né? Que estava assim, né? Sierra. Em vez de pegar um valor fixo, texto fixo, por isso tem essas aspas simples, né? É um texto, não é um valor numérico, é um texto. Então, em vez de pegar aqui Sierra, eu vou pegar qualquer coisa que eu estabelecer no campo A1. Pode ser Sierra. Pode ser Lucas Arts. O que eu colocar aqui no campo A1, ele vai puxar do banco de dados e vai filtrar. E aqui, claro, também, né? Posso colocar aqui, né? A1.
Se eu colocar Sierra, ele vai colocar Sierra ali também. Então, eu vou modelando isso daqui com a minha query. Uma das coisas interessantes do SQL, que além da gente poder colocar filtros dessa maneira, né, colocando onde a coluna tal tem o valor tal ou a coisa tal, a gente pode também trabalhar com aproximações de texto, né, ou com alguma coisa que esteja dentro do texto. Então, tem um operador no SQL que é o like, né? Então, ó, não sei se vocês viram aqui, muitos desses produtos tem aqui a palavra quest, né? Não são todos, mas muitos deles têm. E aqui muitos deles têm, né? Dentro dessa lista. Então eu posso vir aqui e colocar o seguinte. Bom, vou dar dois exemplos. Eu tenho os King's Quest, tenho os Space Quest, tenho os Police Quest, tá? Vamos supor que eu queira selecionar todos os produtos que comecem com King, né? Então eu venho aqui, em vez de fazer isso daqui, where a like King e porcentagem, ou seja, eu vou selecionar coisas onde na coluna A palavra King aparece e depois vem outras coisas depois dela. Então ela está no começo, ela está bem no começo, né? Então com isso eu consigo separar todos os produtos que tem King no começo. Tá? Vamos supor que eu queira selecionar todos os produtos que tem a letra I, porque isso aqui é I, isso aqui é I, isso aqui é I, né? Isso aqui também é I. Esse aqui não tem I, né? Mas que tem a letra I maiúscula no final. Então, em vez de fazer assim, eu vou colocar porcentagem I. Desculpa, I maiúsculo. Ele vai me pegar todos os produtos que tem alguma coisa e termina com um I. Mas vamos supor que eu queira pegar os que tem quest, todos os jogos que tem quest em algum lugar no nome. Então eu vou colocar aqui quest e a porcentagem de novo. E aí ele vai pegar todos os King's Quest, todos os Police Quests e todos os outros quests que tiverem. Qualquer jogo, qualquer produto ali dessa lista, que são jogos, né? Qualquer produto dessa lista que tem a palavra quest no meio. Ou se eu quiser colocar return, por exemplo. Return of the Tentacle, tem aqui, um só. Né? Ou qualquer coisa que eu queira separar aqui em termos de nome ou texto da coluna A. Né? Se eu quiser da coluna C, por exemplo... perdão, gente. Perdão. Se eu quiser da coluna C, por exemplo, eu coloco lá C, like, né? Where C, like, e alguma coisa aqui. Sei lá, se eu quiser pegar coisas que sejam do Night School, ou software, alguma que tenha a palavra software, né? Então eu venho aqui, né? Where C, like, software. Aí ele achou 3, né? Vamos olhar, porque na verdade ele está escrevendo coisa aqui. B e C. Pronto. C. Tem que apagar esse cara aqui, porque senão ele vai dar um problema. Ó, Revolution Software, Define Software, Define Software. Né? Então, esse operador like também vai ser uma maneira da gente conseguir. Ele pode ser combinado. Por exemplo, and, né? And B menor que 2000. Então, ele vai separar também o que tem a palavra software na coluna C, em algum ponto, e que tem o ano que seja menor que 2000. Né? Então, você vai combinando todas essas coisas e você modela uma pesquisa que é capaz, então, de levantar numa massa de dados questões, elementos que pareçam ser importantes, né? E valiosos, né? E você pode fazer isso várias vezes, porque o grande problema da gente vir aqui e fazer um filtro, né? A gente pode chegar aqui, né? E estabelecer aqui um filtro, né? Então, essas colunas estão filtradas a partir de agora. Eu venho aqui e coloco, né? Ó,
eu quero aquilo que for de 1980 a 80 e bolinha, né? 80 até 88, né? Aí eu venho aqui, tiro todos eles. Aliás, é mais fácil fazer assim, né? Fazer esse e esse. Aqui, ó. Aí tá, vou levantar as coisas que tem aqui. Só que eu só consigo fazer isso uma única vez. E essa base está filtrada. Eu não consigo ver o resto, eu não consigo lidar com outras coisas. Quando a gente está trabalhando com SQL, né? E não com filtro, eu posso manter esses dados aqui, eu posso fazer quantas consultas em abas e coisas diferentes eu precisar. Então, eu não preciso travar os meus dados com um filtro só, eu posso ter várias abas filtrando coisas diferentes daquela mesma base, né, daquele mesmo conjunto. Então, isso daí vai me dar a possibilidade de enxergar muitas coisas, várias coisas, inclusive na mesma planilha. Eu posso fazer uma segunda consulta aqui, né, ó, query. Por exemplo, eu venho aqui, coloco a mesma coisa, só que aí eu quero, deixa eu tirar isso aqui, aquilo que é maior do que 2000. Então, é maior de 2000 separado aqui, que é esse cara, né? E esse cara aqui. Eu vou tirar esse nome completo aqui, isso aqui não está mais fazendo sentido para mim. Então, tá aqui, eu posso fazer em paralelo várias coisas e elas vão me resultar e eu vou poder operar, comparar e fazer qualquer tipo de coisa que eu precise. Então, o uso do SQL, né? O uso da linguagem SQL, para que eu possa capturar dados de um levantamento, né? Filtrar, localizar, identificar alguns pontos, pode ser um mecanismo muito útil. Aliás, até que também a ordenação é interessante, né? Então, eu venho aqui e coloco, por exemplo, colocar Sierra mesmo, e aí eu vou colocar o seguinte, menor que 2000, order by, então ordene pelo campo B, ou pelo campo A, em ordem alfabética, então ascendente. Então me ordena isso não pelo ano, mas me ordena isso em ordem alfabética, né, independente de qual seja o ano. Então o order by, qual é a coluna, se é ascendente ou descendente, vai ser numérico, né, no valor numérico ou valor ordem alfabética, dependendo se é texto ou se é um número, por exemplo, né? Mas você consegue também ordenar isso de uma maneira que te pareça interessante, né? Então, essa estrutura do SQL, né, do SQL, os queries, eles são uma ferramenta super poderosa aqui para a gente poder, então, trabalhar com dados, lidar com dados, levantar dados, olhar para os dados, separar os dados que a gente precisa, e conseguir, né, lidar com uma quantidade muito grande e extrair disso coisas que podem ser importantes para a gente ou, né, ou possam ajudar a gente na pesquisa, né? Bom, por fim, das estruturas assim avançadas, né, que a gente tem dentro das planilhas, né, a gente pode trabalhar com programação dentro da planilha mesmo. Então, por exemplo, eu posso criar fórmulas, né? Isso é feito no Excel com a linguagem Python, e isso é feito no Google Sheets com a linguagem JavaScript, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque ele vai abrir uma janela extra aqui, mas a gente tem algumas ferramentas aqui, aliás, cadê elas? Complementos. Ele não vai me permitir aqui, porque essa versão que eu estou usando aqui dentro da janela, ele não permite. Mas quando a gente lida com planilhas no navegador mesmo aberto, a gente tem aqui a possibilidade da gente incluir JavaScript. A gente tem a possibilidade de construir uma fórmula, né, usando linguagem JavaScript. Então, essas fórmulas, com a programação, eu tenho uma liberdade ainda maior de tratar dados. Então, eu vou criar uma fórmula que vai receber uma lista de dados
e vai fazer uma operação, como, por exemplo, selecionar os dados que são mais relevantes a partir de uma informação específica, ou separar aquilo que vai do ano tal ao ano tal, ou separar alguma coisa que faz, que tem um texto, uma palavra ou alguma questão, mas eu vou tratar isso através de programação, ou seja, eu vou ter muito mais liberdade. Claro que eu vou precisar saber programar em JavaScript, obviamente que eu vou precisar entender como é que se programa, como é que se trata os dados para conseguir levantar e trazer como resultado uma lista a partir, não, uma lista de dados a partir daquilo que eu estou tratando ou construindo, mas com a programação você vai ter uma flexibilidade que nada disso que a gente viu até agora oferece, né? Porque aqui eu estou sempre meio travado, ó, eu posso fazer isso, eu posso pegar dali, eu posso, né, trabalhar com esse dado aqui, mas com a programação você vai fazer múltiplas operações, vai tratar isso de maneira complexa, vai poder criar casos, situações, alternativas, enfim, vai poder fazer tudo isso que a gente fez com muito mais recurso, com muito mais possibilidade de tudo que está dentro da programação JavaScript, ou seja, você quer fazer cálculo trigonométrico, você quer misturar isso com análise textual, você quer misturar isso com casos específicos e condições específicas, você quer verificar se acontecer tal coisa, faça isso, se acontecer outra coisa, faça outra coisa. Então, você vai conseguir tratar essa lista de dados, esses dados que você fornecer para a programação, com uma liberdade muito maior do que a planilha oferece para a gente, né? Então, com a programação, seja Python para o Excel, seja JavaScript para o Google Sheets, a gente tem a condição de produzir novas fórmulas, novos recursos, né? Então, a gente não fica preso ao que a ferramenta é capaz de fazer. A gente pode criar algumas novas, né? Eu tenho uma ferramenta que eu uso bastante, que eu elaborei, uma fórmula que eu elaborei, que é uma fórmula que faz subtração de listas. Então, eu tenho uma primeira lista, né? Eu tenho uma lista com vários nomes, eu tenho uma segunda lista com alguns outros nomes, ou com alguns nomes. Parte desses nomes estão na primeira lista, mas não todos, né? E eu quero, então, uma terceira lista que vai pegar os que não estão na segunda, os da primeira que não estão na segunda. Como é que eu faço isso com uma planilha? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir pegar uma lista de nomes, uma segunda lista de nomes e falar assim, os que estão na primeira e estão na segunda, você corta e me traz apenas os que não estão na segunda. E gera isso. Isso você não consegue fazer de uma maneira viável usando as fórmulas que o Google Sheets ou que o Excel te fornece, né? Então, você vai ter que criar uma ferramenta que seja capaz de fazer essa análise combinatória, retirar e gerar uma terceira lista, que é a lista com os produtos, aquilo que você está buscando, né? Eu uso bastante isso porque é um recurso que me parece importante e que uma planilha normalmente não tem para oferecer, né? Então, eu tive que construir esta fórmula, e aí eu posso usar esta fórmula quando eu preciso para fazer esse tipo de levantamento, né? Então, a programação vai realmente trazer uma nova dimensão para o uso de planilha, mas aí nós estamos falando já de se a gente está achando que o SQL, né, o SQL, já é uma coisa avançada, né? O regex certamente, não tem a menor dúvida de que o regex é bem avançado. Se a gente está achando esses recursos algo mais complexo de usar e de trabalhar dentro de uma planilha, definitivamente a programação vai ser isso em dobro, triplo ou a 10ª potência, né? Porque a programação vai exigir que você saiba programar, conheça uma linguagem, né, com profundidade para poder fazer o tipo de operação que vai ser feita com conjuntos de dados, tá? Mas existe, é um recurso, e é um recurso bastante importante que a gente vai poder utilizar aqui e vai trazer muita liberdade para a gente utilizar planilhas, tá? Então, a gente começou com coisas muito rudimentares, muito simples, que a gente precisa ter certeza que todo mundo sabe ao usar uma planilha, né? E a gente avançou até recursos que são considerados razoavelmente complexos e sofisticados para a planilha. Mas como a gente pode ver, esses recursos, até a programação, são recursos que podem ser muito importantes para um pesquisador trabalhar e fazer registro e análise
e levantar coisas dentro dos seus registros e das informações em que ele está fazendo a própria pesquisa, né? Então, depois que você tem anos de registros e de anotações e de características de dados registrados, de coisas que você está analisando, você ter à disposição essas ferramentas é uma coisa importante para você poder proceder com as suas análises, né? Não lidar com essas ferramentas, não conhecer e não usar essas ferramentas, limita muito o que a gente pode fazer em termos de análise com uma planilha. A gente pode fazer soma, a gente pode fazer subtração, porcentagem, pode fazer uma série de cálculos, mas às vezes a gente não consegue fazer, de fato, análises que poderiam ser muito úteis e muito importantes para o nosso trabalho de pesquisa e para a gente conseguir encontrar resultados, identificar questões e coisas que são o objetivo da pesquisa, tá? Então, essas ferramentas mais avançadas, elas são bastante importantes para a gente, enquanto pesquisador, enquanto pessoas competentes em pesquisa, competentes em operacionalizar registros de pesquisa e conseguir analisar, quebrar, identificar coisas nesses registros de pesquisa, para que a gente possa fazer esse trabalho com a devida competência, tá? Então é isso, eu acho que a gente pegou aqui do basicão até elementos bem avançados e coisas que são importantes para que os pesquisadores, né, para quem está fazendo pesquisa de fato, né, tá trabalhando aí com dados de pesquisa, possam fazer esse trabalho de uma maneira muito mais instrumentalizada, com mais recurso, com mais, se eu não vou dizer facilidade, porque talvez muitas dessas questões neste momento pareçam ser difíceis, né? Mas com o hábito, com a prática, essas coisas começam a se normalizar, se tornar uma coisa natural. E aí, com um pouco de prática, com um pouco de envolvimento e tempo, né, aplicado aqui em lidar e trabalhar com essas questões, tudo isso fica mais fácil, sim. Todos esses procedimentos ficam mais fáceis e, mais importante, depois que vocês veem e entendem como é que funcionam esses recursos, vocês sabem o que é possível fazer, o que dá para fazer, então vocês conseguem modelar o trabalho de pesquisa a partir de ferramentas e recursos que vocês sabem que dá para utilizar, né? A gente só consegue pensar no nosso trabalho de pesquisa, como é que a gente vai proceder com ele, se a gente sabe quais são as ferramentas que a gente vai ter para usar e para extrair alguma coisa desse trabalho de pesquisa. Se a gente não sabe, não conhece, não entende como que a gente pode extrair certas informações, separar certas informações, a gente não tem nem como pensar e nem como propor isso como método e processo de pesquisa, certo? Agora que a gente entendeu isso, viu isso, né, já dá para começar a pensar em como se apropriar disso para operacionalizar um trabalho de análise mais sofisticado, ou mais fácil, ou menos trabalhoso, né? Porque fazer na mão é muito pior, né? Então, com esse conhecimento, dá para vocês terem recursos à disposição muito poderosos e que pode ajudar bastante no trabalho de pesquisa de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que seja útil.